Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Para de dar risada. Gente, hoje nós vamos falar sobre dióptro plano, nós falaremos sobre prismas e também falaremos sobre as lâminas de faces paralelas, ok? Essa corresponde à aula 4, frente 2D. Vamos começar a falar sobre dióptro plano. Dióptro plano é um conjunto de dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana, tipo aquela água calminha de um lago, então em cima você tem ar, embaixo você tem água, isso é um dióptro plano. E aí, no dióptro plano, nós vamos estudar dois casos. Um caso em que o observador está fora da água e o outro caso em que o observador está dentro da água. Quando o observador estiver fora da água, então, por exemplo, um peixe que esteja no fundo do lago vai refletir raios de luz que vão sair do peixe, chegando aqui na superfície de separação, tem a normal, do mais refringente para o menos refringente, ele vai se afastar da normal e a luz faz esse desvio. Da mesma forma, um outro raio de luz vai fazer esse desvio. Para o observador, a impressão que ele tem é que o raio de luz que ele recebe nos olhos, ela vem em linha reta. Então ele tem a nítida impressão de que o peixe está nessa posição. Então, o peixe que na realidade está aqui, ele enxerga ele mais aqui numa profundidade menor. Isso explica o porquê que quando você olha para uma piscina, a piscina ela parece ser muito mais rasa do que ela realmente é. Então, o fundo da piscina estaria aqui e a imagem estaria aqui. E distância do objeto até a superfície nós vamos chamar de P, e a distância da imagem nós vamos chamar de P'. E, nesse caso, observador fora da água, nós vamos ter que o N do observador, ou seja, o N aonde está o observador, no caso A, sobre o N do objeto, ou seja, o N, o índice de refração da onde está o objeto, no caso o peixe, vai ser igual a P' sobre P. Quando o observador estiver dentro d'água, então está aqui o observador, um pássaro que esteja voando aqui fora da água, o raio que eu parta do pássaro vai incidir na superfície do dióptro, aqui nós temos a normal, e aí do menos refringente para o mais refringente, menos gente para mais gente, se aproxima da normal e o raio vem seguindo essa trajetória. O outro raio aqui seguindo essa trajetória. Para o observador, a impressão que ele tem é que esses raios de luz vêm em linha reta e ele vai enxergar o pássaro nessa posição. Na realidade, o pássaro não está nessa posição, ela está nessa. Então, isso aqui, esse pássaro é meramente uma imagem. Então, essa distância P', distância da imagem, e P, a distância do objeto. E nesse caso, nós vamos poder equacionar de novo N do observador sobre N do objeto. Na realidade, o índice de refração do meio aonde está o observador, no caso, o N da água, está para o índice de refração da onde está o objeto, no caso o pássaro, então o N do ar vai ser igual a P' sobre P. Eu não sei se vocês perceberam que em dióptro plano, não importa se o observador esteja fora da água ou se o observador estiver dentro da água, nos dois casos, N do observador sobre o N do objeto vai ser igual a P' sobre P. Lembrando que N do observador, na realidade, é o índice de refração do meio onde está o observador. E N do objeto é o índice de refração do meio aonde está o objeto. Tá certo? Vamos falar então
sobre lâmina de faces paralelas. Lâmina de face paralela, sabe aquele vidrinho que você usa no microscópio? Aquela lâmina do microscópio? Aquela é uma lâmina de face paralela. Então você tem a face de cima, você tem a face de baixo. Então isso também poderia ser o vidro de uma janela ou alguma coisa do tipo. Então, o raio de luz incide nessa face, no ponto de incidência anormal, menos refringente para mais refringente, no caso ar e vidro, menos refringente para mais refringente, o raio de luz, ao invés de seguir em linha reta, ele vai se aproximar da normal. Quando chega aqui embaixo, nesse ponto de incidência, de novo a normal, e agora o índice de refração do vidro, que é maior que a do ar, então do meio mais refringente para o menos refringente, ao invés dele seguir em linha reta, ele vai se afastar da normal. Esse raio de luz, se não tivesse a lâmina de faces paralelas, ela ia seguir essa trajetória aqui. E exatamente porque o raio de luz ele sai do ar e volta para o ar, então esses dois raios, o que ele atravessaria se não tivesse a lâmina e a que realmente acontece, elas serão paralelas. E existe uma distância entre essas paralelas que nós chamamos de desvio. E esse desvio, ela é equacionável. Ela tem essa fórmula feia. Então, desvio vai ser igual ao E. O que é o E? E é a espessura da lâmina. Está aqui, ó, do outro lado. A espessura da lâmina, seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Essa lâmina de faces paralelas, uma aplicação prática, ou um exemplo prático, seria quando você olha algum objeto através de um vidro, ou através de uma lâmina. Então, na realidade, o objeto está aqui. O raio de luz vai fazer isso, sofre refração de novo, e para o observador, a impressão que ele tem é que a imagem está aqui. Então, o objeto está aqui e ele enxerga a imagem aqui. Então, essa imagem, na realidade, ela é uma imagem virtual, ela é uma imagem direita, ou seja, não fica de ponta cabeça, e ela também é uma imagem ampliada, apenas porque você está olhando o objeto mais de perto, tá? Então, o objeto vai ser virtual, direita e ampliada. E, finalmente, vamos falar sobre o prisma. O prisma é aquele objeto que parece mais um Toblerone. Conhece aquele chocolate Toblerone? Então, aquilo é um prisma. Então, o raio de luz ela vai entrar no prisma, vai sofrer refração, e aqui na outra face do prisma ele vai sofrer uma outra refração de novo. Então, nessa primeira face, vale a relação. Primeira face é a lei de Snell, M1 seno de I igual a N2 seno de R. Ou seja, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. Desse lado, na segunda face, esse R', ele é o ângulo de incidência e esse aqui, o I', deveria ser o ângulo de refração. Mas para facilitar, nós vamos chamar de R os dois ângulos internos e de I os dois ângulos externos. Então, na segunda face, nós vamos ter a lei de Snell de novo. N1 seno de I' igual a N2 seno de R'. Veja que a lei de Snell-Descartes, ela sempre vale a relação que você pode pensar da seguinte forma. N1 vezes o seno de que ângulo?
é o ângulo que está nesse meio N1, então o I'. É igual a N2 vezes o seno da onde o ângulo que está lá no N2, que é o R'. Desse lado, N1 vezes o seno do ângulo que está no N1, então é o I. É igual ao N2 vezes o seno do ângulo da onde está o N2, que no caso é o R. Ok? Bom, no prisma, todo prisma tem esse ângulo aqui, ó, esse aqui de cima, esse que eu vou destacar em vermelho. Esse ângulo alfa, ou ângulo, alguns autores chamam A maiúsculo, esse alfa, ela é chamado de abertura do prisma ou ângulo de abertura do prisma. Tá? Então, esse ângulo alfa aqui, ou A maiúsculo. Esse alfa, em qualquer prisma, ele vale R mais R'. Então, são esses dois ângulos aqui, ó. R mais R' é igual a alfa. Isso pode ser facilmente demonstrado usando a geometria. Aqui, nós vamos chamar de desvio angular, e nós vamos chamar de desvio angular de delta, a esse desvio aqui. Se o ângulo incidente vem por aqui, se não existisse o prisma, esse raio de luz ele seguiria reto aqui, ó. Mas porque existe o prisma, esse raio ele saiu aqui. Então, esse ângulo formado entre esse raio e esse aqui, esse ângulo aqui que eu estou apontando, é o ângulo delta que nós vamos chamar de desvio angular. E esse desvio angular, existe uma relação. Ela vale I mais I mais I' menos alfa, que é o ângulo de abertura. Esse desvio angular vai ser mínimo, ou seja, o menor desvio angular nós vamos ter quando esse I for igual ao I'. E quando I for igual a I', naturalmente o R vai ser igual ao R' e ela vai valer a metade do ângulo de abertura do prisma. E aí, nesse caso, aqui do outro lado, como I é igual a I', nós vamos falar que o delta vai ser 2I menos alfa. Então, aqui do lado direito, o delta mínimo, o desvio angular mínimo, vai valer 2I menos alfa. Tudo bem? Falei muito? Então, vamos para os exercícios. Aula 4, frente 2D. Gente, vamos fazer o mesmo esquema. Vocês façam os exercícios, depois vocês tirem uma foto e depois vocês me enviam no grupo, ok? Uma outra coisa também, gente, não esqueça de marcar nos comentários aqui embaixo hora de início e hora de término dessa videoaula. Isso conta como presença para vocês, tá certo? Gente, muito obrigado de novo, espero que tenham gostado dessa aula e até a semana que vem. Tchau, tchau!